A inclusão é um movimento de luta das pessoas com deficiência e seus familiares na busca por direitos na sociedade. Dentro das escolas não é diferente. Como estar preparado para receber crianças com necessidades tão peculiares? Como incluir da melhor maneira possível para que essa criança se sinta abraçada e realmente incluída no processo escolar? No programa de hoje, nós vamos pontuar algumas reflexões que podem responder esses e outros questionamentos que possam existir sobre a inclusão escolar. Começa agora o programa Educação. Inclusão é acolher, né? Acolher independente da situação da criança, né? Tanto na questão social como na questão escolar, né? Independente se essa criança ela tem uma condição física adequada ou não, uma condição emocional ou psicológica. Quando falamos em educação no âmbito escolar, nos referimos a criar oportunidades de participação e aprendizado para todos os estudantes, independente de haver alguma condição social, pessoal, cultural ou alguma deficiência. A inclusão deve acontecer no ambiente escolar numa mudança de cultura, né? Porque nós somos formatados desde o princípio a trabalharmos com as normalidades, com um padrão normal, mesmo sendo respaldado pela Constituição, pelo ECA, né, e pelo PNE, que na verdade é o Plano Nacional de Educação, que tem como meta número 4 essa questão da inclusão. Se nós não mudarmos essa cultura, entendeu, de padronização, a inclusão ela não acontece. Então, o primeiro passo é quebrar esse paradigma. A inclusão no ambiente escolar deve ser de acordo com as características do estudante. A ideia é que eles tenham as mesmas oportunidades de aprendizado, tanto em nível social como educativo, igual a todos os colegas. Nossa responsabilidade como colégio é sensibilizar a toda a população para que eles possam receber os alunos inclusivos, com companheirismo, tolerância e possam entendê-los. Devemos levar em consideração que a educação inclusiva é um direito. E por isso nós temos que apoiar e respeitar. O projeto pedagógico muitas vezes ele vem de uma forma muito formatada para a parte igualitária. Mas e o diferente, aonde fica? Então, as práticas pedagógicas elas precisam ser revistas, o projeto pedagógico ele precisa ser revisto e assim, com essa sensibilização, a gente começa a trabalhar a questão da inclusão escolar. Uma escola deve se preparar de acordo com a exigência de cada estudante que ingressa. Devemos levar em conta a capacidade de alunos em sala, a infraestrutura, alguns materiais ou equipes para atender certas deficiências e, acima de tudo, a constante capacitação dos docentes para que eles possam saber como tratar os alunos, como fazer as adaptações curriculares, que materiais eles precisam para chegar a esses estudantes e cumprir os objetivos de aprendizagem. A pessoa que tem algum tipo de dificuldade, ela precisa se sentir parte, se sentir meio, né? Por que hoje nós temos tantos problemas com relação ao preconceito, que aí nós geramos o bullying, né? Nós geramos tantas outras questões hoje, tantas atrocidades que têm acontecido. Porque na infância e na adolescência não foi trabalhada essa questão do respeito mútuo, do olhar para o outro como um ser que tem uma história, né? Do olhar para aquela família, talvez, que tenha esse filho necessitando ser incluso dentro da comunidade escolar, como um ser que pode construir a sua história, que tem uma história que já vem ao longo do tempo. Né? Então, essa é a importância da gente ter esse olhar inclusivo, receber o diferente e respeitar acima de tudo e, acima de tudo, também crescer. Todos crescem. Aquele que é incluído cresce, aquele que recebe cresce. Né? Então, isso é muito importante. A criança com deficiência matriculada numa escola regular
leva ao desenvolvimento e amadurecimento de todos à sua volta, pois a escola se une em busca de soluções constantemente. Através do dia a dia de uma escola do Pará e também em um belo colégio de Miraflores, na capital do Peru, vamos ver na prática como a inclusão acontece. Estamos na instituição educativa adventista de Miraflores, que está situada no balneário ou distrito de Miraflores, na região de Lima. Temos 3 níveis: o nível inicial, o nível primário e o nível secundário. Temos 862 alunos nos 3 níveis. A administração é formada por um diretor-geral, um diretor acadêmico, 2 coordenadores acadêmicos, um tesoureiro. Temos uma psicóloga para o nível primário, uma psicóloga para o nível secundário, um pastor no nível primário e um pastor no nível secundário. Bom, nós estamos na Escola Adventista de Conceição do Araguaia, Pará, Brasil. Hoje nós somos uma escola que trabalhamos com educação infantil e Fundamental 1. Hoje nós temos em torno de 184 alunos atuantes na nossa escola. Aqui no Peru, a lei permite que alunos com necessidades de inclusão possam ingressar em diversas escolas e colégios nacionais e privados. Nesse ano de 2018, nós temos 16 alunos inclusivos. Nós temos priorizado, a educação especial na nossa escola, por entendermos que os nossos alunos, ao entrar, adentrar o portão da nossa escola, eles são responsabilidade nossa. Então, nós procuramos, de uma forma toda especial, atendermos esses alunos, e criarmos métodos e materiais adaptados para facilitar a aprendizagem desses alunos. Quando os pais chegam à nossa instituição, eles passam por um processo de avaliação psicopedagógica. São avaliados pela psicóloga, pelo capelão e pela coordenadora acadêmica. Nós colocamos como meta, como alvo, um aluno inclusivo por aula, para que esse menino ou menina receba cuidado e uma atenção diferenciada. Nós, como Educação Adventista em Conceição do Araguaia, nos preocupamos com os nossos alunos por entendermos que somos uma instituição cristã, Pregamos o amor ao próximo e, por isso, nós procuramos atender todos esses alunos, sendo ele especial ou não, de uma forma igualitária. Em primeiro lugar, nossos professores fazem capacitações, oficinas, cursos de desenvolvimento cognitivo nessas áreas, através de especialistas do Ministério da Educação. E o Ministério da Educação, por sua vez, coloca uma pessoa para monitorar nossos estudantes inclusivos e também fazendo um trabalho de monitoramento e capacitação permanente com aqueles professores e professoras que têm alunos inclusivos. A nossa prática de inclusão aqui na Associação Sul do Pará, ela tem sido uma prática voltada primeiramente para o conhecimento dessa criança. Quem é essa criança? Nós temos em todas as nossas escolas. Nós temos olhado para essa criança de uma forma diferenciada e temos criado um plano de desenvolvimento individual. Aparentemente, isso pode parecer muito fácil, mas não é, porque isso envolve a comunidade inteira. Quando a gente recebe um aluno de inclusão na escola, a gente tem que mobilizar toda a comunidade. Desde aquele que recebe o aluno, o monitor, o tutor para algumas síndromes que nós temos dentro da escola, que é aquela pessoa que está diretamente ligada a este aluno e acompanha o seu desenvolvimento, o professor, independente se ele é regente ou se ele é aulista, Então, toda essa mobilidade, juntamente com a família. A família, na verdade, quando vem para a escola, é uma família que está em sofrimento, que busca que a escola acolha essa criança, que entenda essa criança. Então, o que nós temos feito? Nós temos desenvolvido um plano de desenvolvimento individual, o PDI. Ali tem toda a parte histórica desse aluno.
O orientador educacional, ele visita essa criança, ela chama essa família para dentro da escola, conversa sobre a vida, o que aconteceu, faz uma anamnese sobre esse aluno. Depois nós reunimos com a parte pedagógica, que é o coordenador pedagógico, juntamente com os professores, e aí nós analisamos, será que esse aluno precisa que a gente mude realmente toda a estrutura curricular? Ou precisa que a gente mude apenas as estratégias para trabalhar com ele? E aí o professor, ele tem buscado esse conhecimento. Não é fácil para o professor receber tantos alunos diferentes. Nós temos aqui casos de algumas salas de aula que nós temos 3, 4 crianças, né, com as suas dificuldades. Então é um processo lento, mas é um processo de busca, de investimento de tempo. E olhar para esse professor também como alguém que precisa de auxílio é muito importante, porque a inclusão ela não pode ser um trator que passa em cima de todo mundo, né? Mas a inclusão ela precisa ser gradativa. Quando recebemos uma aluna ou aluno inclusivo, definitivamente existem certos desafios. O primeiro desses grandes desafios para nós é a capacitação permanente do professor ou professora que vai ter sob sua responsabilidade uma criança inclusiva. O segundo desafio é o contexto onde a criança vai estar. E para isso, trabalhamos com os estudantes. Há um trabalho prévio sob responsabilidade do Departamento de Psicologia, do Departamento de Capelania, com nossos estudantes. Quando chega essa criança inclusiva à aula, definitivamente ele encontra um ambiente adequado e saudável para que ele possa se desenvolver autonomamente e independentemente. Temos visto, sem dúvida, que nossos estudantes, com os alunos inclusivos, desenvolvem um ambiente com muita fraternidade. A quantidade de casos de bullying com uma criança inclusiva é nula nessa instituição educativa. Eles são vistos como seres humanos, como membros de nossa família. Eles são parte de nossa família, são parte do nosso coração. Os nossos estudantes olham para eles como se eles fossem seus irmãos menores, que os ajudam, que os amam. Acredito que nós somos abençoados. Somos muito abençoados como instituição educativa, como família, de receber alunos inclusivos. Esse trabalho de inclusão acontece tanto no contraturno quanto no horário de aula, dentro da sala e fora da sala. Então, no contraturno, nós trabalhamos com o apoio escolar, o acompanhamento escolar. Então, nesse acompanhamento escolar, nós trazemos os alunos que têm dificuldades e aí reforçamos com eles os conteúdos que eles viram em sala e auxiliamos eles nas dificuldades que eles já têm. Então, por exemplo, eu pego um aluno que tem déficit de atenção, reforço com ele aquele conteúdo que ele viu na aula anterior e faço alguma atividade mais prática com ele para que ele tenha mais atenção. Dentro da sala de aula, a maioria eles fazem as atividades normais, e aí, em algum período, a gente tira eles, leva lá para o espaço, e aí, nesse espaço, a gente vai fazer de maneira mais lúdica com eles. Então, todos eles a gente faz dentro, fora e no contraturno também. A educação inclusiva é um direito que está previsto pelas Nações Unidas e muitos países a têm declarado e ratificado. No caso do Peru, por exemplo, estamos obrigados a cumprir a educação inclusiva como uma meta, um objetivo da nação. Há 10 anos, começou no país este desafio, mas ainda temos muita dificuldade para conquistar, mudar a mentalidade tanto de professores como pais de família. Se bem que nas capitais existe uma aceitação da educação inclusiva e das pessoas com deficiência, enquanto que isso é um direito, uma obrigação aceitar a diversidade. Ainda existem atitudes um pouco reservadas quanto à aceitação nas escolas. No meu caso, por exemplo, com Sebastian, estive buscando escolas para ele.
Sebastian tem agora 14 anos. Quando ele tinha 4 anos, procurei muitas escolas para ele e em todas me disseram que não recebiam alunos especiais. Não estavam preparados, não tinham formação e no futuro iriam fazer. Os anos passaram e essa atitude se manteve. Há 3 anos já existe uma pressão por parte do governo que nenhuma escola pode privar uma criança com deficiência, seja leve ou moderada, de ingressar em suas aulas. Apesar disso, ainda continua sendo evidente no interior do país, onde as pessoas com deficiência não conseguem ingressar nas escolas. Eles não têm os recursos ou apoios que, de alguma forma, possa ajudar na aprendizagem. Então, as pessoas que estão excluídas da educação podem, de alguma maneira, serem privadas de um desenvolvimento e uma capacidade de ser incluídos socialmente e se desenvolver. Então, temos essas dificuldades. Sebastião é um menino com síndrome de Down. Ele está conosco desde os 4 anos. O desenvolvimento do Sebastião tem se dado de uma forma impressionante. Pouco a pouco vai dando os passos, começando pelas habilidades sociais. Ele é uma criança que cumprimenta, se relaciona com seus colegas de maneira adequada, seus colegas o querem bem, o ajudam. Até os colegas têm aprendido a forma que devem chegar a Sebastião. Sebastião tem uma tutora que o acompanha em toda a adaptação curricular e está em constante comunicação com o professor para que a atividade que o professor realiza, o Sebastião possa realizar de uma maneira adaptada. Sebastião, no ano passado e neste ano, foi um destaque no time de basquete. Vocês sabem que a criança com síndrome de Down tem certa dificuldade motora, mas ele tem desenvolvido essa área. Ele tem cursos à tarde e são com os mesmos colegas de aula e vemos que isso ajuda. O pai decidiu matricular no treino de basquete à tarde para que ele siga com os mesmos colegas que ele conhece e se sente tranquilo e em família. Sebastian é meu terceiro filho e, quando ele nasceu com síndrome de Down, foi uma surpresa para nós. Quando estamos esperando um filho, criamos expectativas e, quando não ficam dentro do esperado, nos surpreende e nos assusta. Mas temos aprendido a viver com essa ótica que ele tem, vendo o mundo com mais calma. Ver o mundo e sentir a alegria de um comercial a nos lembrar de coisas pequenas, como, por exemplo, quando ele começou a aprender a mover os objetos de uma mão para outra, quando começou a pronunciar palavras, quando começou a escrever e a somar, e agora que está estudando e jogando basquete, por exemplo. Nós demos uma pausa nessa vida e começamos a ver a vida como uma perspectiva diferente, valorizando cada instante e aprendendo que cada gesto, por menor que seja, tem um grande significado de amor. Sebastián. ¿Te gusta estudiar aquí? Sí, ¿Cuáles son los cursos que más te gustan? somos, okay, sí, mis es basquet, okay, basquet, Cuéntame, ¿quiénes son tus amigos? Ana, Gani, Pelo, Darcy, Ilia, Fernando. Muy bien. Chao, Sebastián, despídete de la cámara. Bye-bye. Arriba. Até hoje nós recebemos autistas com diferentes níveis. Nós tivemos alunos portadores de déficit de atenção, déficit de aprendizado, retardo cognitivo, hiperatividade, superdotação e paralisia cerebral. Então, 2 casos mais específicos que nós tivemos é o retardo cognitivo com hiperatividade, que é o Lauri, que vocês irão conhecer mais tarde, e temos o paralisia cerebral, que é o José. Eu conheci essa escola através de uma vizinha. Ela falou que ela era professora aqui. E aí ela falou que colocasse ele ia parar de ser menos agitado, né? Porque ele é bem imperativo. Deu para perceber. Eu gostei mais de fazer matemática. Eu aprendi a ler, a escrever, participei de jogos,
para mim aprender cada vez mais rápido. Quando ele começou a estudar aqui na escola, ele deu um pouquinho de trabalho, né, para elas. Mas aí, como qualquer trabalhinho que ele dava, eles me chamavam, me ligavam, eu vinha aqui e nós fazíamos reunião entre eu e eles, né, do colégio. Aí nós fomos e ele foi melhorando no colégio. Aula de reforço o tempo todo, que ele estudou aqui, né, em casa, mas ele deu uma consertada boa. Dentro do planejamento semanal, nós tínhamos que elaborar as metodologias específicas para o aluno. Então, se hoje a turma vai estudar sobre o corpo humano, então lá eu tinha que ter uma coluna, como que eu vou trabalhar essa disciplina de corpo humano com aquele meu aluno que tem dificuldade. Então, eu tenho que fazer isso com o meu professor. Na parte de orientação, então, eu tinha que auxiliar esse meu aluno, verificar se ele estava conseguindo absorver esse conhecimento. Se ele não estava conseguindo, eu tinha que sentar como tutor, como regente, para a gente elaborar metodologias para que ele consiga. Aí nós não temos uma sala, mas a gente procura tem um espaço, não é uma sala multifuncional, mas é um espaço, e aí nesse espaço a gente faz os trabalhos mais específicos. Então a gente trabalha muito lúdico e auxilia, né, nas dificuldades que eles apresentam. Ela incentivou muito ele. Foi do previsto que ela entrou para poder dar uma força, ajudar ele, que ele se desenvolveu mais. Eu parei de trabalhar depois que o José nasceu, para cuidar dele. Aí eu ajudo muito, assim, as meninas aqui ajudavam demais, a gente trocava muitas ideias, então isso ajuda muito. Só o fato delas se disporem a ajudar, como é que eu vou falar, acompanhar ele, tudo fazendo o que elas podem, isso já é um grande avanço. Porque não precisa a pessoa ter tudo numa escola, para ter inclusão. Não adianta eu colocar meu filho numa escola que ele vai estar lá num canto. Foi a primeira coisa que eu falei isso, o ano passado para dar. Eu não quero o José excluído. Eu quero o José aqui, ó. Tudo que acontecer na sala, eu quero que ele participe de tudo. Os tutores, eles são muito importantes, então quase todos os nossos alunos, eles possuem os tutores de classe. Alguns não possuem, mas a gente faz o revezamento. Como a escola é pequena, então dá para fazer um revezamento tranquilo entre eles. E aí a gente faz entrega de material, a gente faz roda de conversas internas dentro da escola, então a gente recebe material da coordenação do campo e da orientação, também de Marabá, né, da ASPA, e a gente faz as rodas de conversa, fazemos as formações continuadas dentro da escola. E todos os professores participam também das capacitações oferecidas pelo campo. Aí, então, todas elas ajudam os professores dentro da sala. Mas o maior empenho é aqui no dia a dia. Então, se a gente viu que não deu certo, a gente vai lá, pesquisa, vai para o livro, vai para a internet e vai tentando. A cada dia é uma tentativa. Se deu certo, a gente continua. Se não deu certo, muda e faz de novo. O ano passado, tem 2 anos, esse já vai fazer o 2º ano que eles estão aqui, que o José está aqui. O ano passado ele estava na educação infantil. Como ele tinha perdido um ano, a gente eu acabei deixando ele com a Day, a gente conversou, que era a coordenadora pedagógica, e a gente acabou deixando ele na educação infantil. Do ano para cá, para esse, o José já evoluiu bastante. Nossa, mãe, demais mesmo. Ele voltou aí a interação com os colegas. O José, ele já entende muita coisa, né, José? Eu entendo muita coisa, mamãe. E as tias são amor com ele. Eu não tenho o que falar assim das meninas, não. Sarinha é uma menina com deficiência visual. Ela é uma criança muito inteligente, rápida para poder entender as coisas. É uma das alunas que está com altas qualificações dentro da sua sala de aula. Podemos destacar que ela está em matemática avançada. Ela também tem habilidades com o piano, o violino, ela canta em coral. Ela também tem uma tutora que vem fazer as adaptações. Vocês vão ver que ela tem uma máquina de braille. Então, a professora dita nas aulas e ela vai escrevendo tudo em sua máquina e logo em casa sua mãe traduz, igualmente para as provas. As provas são dadas em braille e ela também nos responde em braille e temos assim as respostas. Quando a Sara entrou no colégio,
teve as portas abertas, os professores prontos a ensinar a ela e ela a aprender. Esse calor humano é o que nos dá tranquilidade. E ela começou a desenvolver muito bem a matemática, a leitura. É uma criança que tem habilidades como outras crianças. E o que mais desenvolve é a área da computação, matemática, a música, toca violino, piano. A diferença desse colégio para os outros é que no momento que buscávamos aonde matricular ela, o que nos convenceu como família foi a qualidade humana, a equipe, o trabalho em equipe que possuem os professores, o interesse que têm de aprender, ensinar, com paciência, muito amor, com muita perseverança também, o que são estudos para eles. Isso é o que vem acontecendo. Eu sei que ainda tem muito mais com uma boa disciplina, mas com amor. No colégio, eu gosto de praticar esportes, também gosto de fazer curso de computação, curso de música e curso de inglês. Meus professores me tratam igual aos meus colegas. Também me ensinam com amor, têm muita paciência e me ajudam. Meus colegas que estudam comigo me tratam bem, trabalhamos em equipe e nos divertimos muito. Nesta escola, me ensinam valores cristãos, princípios, o respeito e o amor ao próximo. Eu acredito que só há uma palavra que engloba isso, que é amor. A nossa psicopedagogia do amor tem entrado nos corações dos nossos professores. E quando os professores, seus olhares, seus gestos, suas ações, são tocados pelo amor, tem transformado a coletividade educativa. A educação adventista ela é diferenciada. E a educação adventista é uma educação que vai além do ensino. Se ela vai além do ensino, eu tenho que mostrar de forma prática esse além do ensino. E eu mostro de forma prática quando eu trato o meu aluno de forma igual. Não é porque ele não pode andar que ele não pode conseguir fazer as mesmas coisas que o outro aluno. Ele tem suas limitações? Tem, mas ele faz parte de uma sociedade que tem que aceitá-lo. E aqui na nossa escola o diferencial é o carinho. Então, assim, a mão estendida, o olhar diferenciado, aquele carinho que a gente tenta mostrar tanto para o aluno quanto para a família, que ele é capaz. Talvez não igual àquele outro colega, mas ele vai atingir o mesmo objetivo, de uma outra forma. Mas no final ele consegue. Que lindo quando a teoria da inclusão sai do papel e se torna realidade nas escolas. Dessa forma, estaremos contribuindo para uma educação menos preconceituosa e separatista. O programa Educação vai ficando por aqui. A gente se encontra na semana que vem. Até lá!